assistimos essa troca de farpas entre os presidentes Donald Trump dos Estados Unidos na Casa Branca, aos olhos da imprensa internacional, e Volodymyr Zelensky, convidado, o presidente da Ucrânia, quando discutiam essa possibilidade de um acordo de paz. Entre os temas centrais da reunião estava a exploração de terras raras na Ucrânia, que tem minerais cobiçados pelos Estados Unidos. O nosso analista de economia, Fernando Nakagawa, comigo neste plantão de domingo carnavalesco. Naka, bem-vindo. Boa tarde. Vamos destrinchar esse assunto espinhoso, motivo ali de reações, né, de um lado e do outro, com essa tensão toda entre Trump e Zelensky. Como é que ficam os planos de exploração desses materiais raros em solo ucraniano pelos Estados Unidos? Do que a gente está falando quando falamos de terras raras cobiçadas pelos americanos, Naka? Tainá, boa tarde a você, todo mundo que está com a gente neste domingo. É de um assunto absolutamente considerado pelo governo americano, por Donald Trump, algo estratégico, essencial para o futuro da indústria americana. Os americanos estão numa jornada de tentar dar sustentabilidade à sua indústria no fornecimento de materiais que são considerados absolutamente críticos para a indústria do futuro. A gente não está falando de martelos, pregos ou coisas que são feitas atualmente. Não, a gente está pensando no amanhã de verdade. Por exemplo, a gente fala de lítio, grafite, cobalto, titânio, terras raras, entre elas o escândio, que é um dos materiais observado que é extraído das terras raras. Tudo isso, essa quase tabela periódica, Tainá, é usada, por exemplo, em semicondutores, supercondutores, que é uma nova tecnologia que está sendo desenvolvida, motores a jato, a indústria aeroespacial é absolutamente dependente disso, mísseis, navios, tudo isso precisa desse tipo de matéria-prima. Alguns materiais, alguns produtos que a gente já encontra hoje no presente, também precisam e muito disso, por exemplo, as baterias dos carros e dos nossos telefones celulares, que têm e que precisam de lítio. E no que diz respeito ao lítio, só para a gente ter uma ideia, a Ucrânia diz que tem 10% de todo o lítio do planeta. Também tem uma reserva bem importante de terras raras, que são considerados absolutamente fundamentais para o futuro da indústria tecnológica. E por isso, Tainá, os Estados Unidos precisam e têm como algo importante ter um fornecedor disso tudo e que seja confiável. Nesta reunião que a gente está vendo as imagens que aconteceu na semana passada, era para Trump e Zelensky conversarem sobre esse assunto. Era para tentarem avançar na ideia de que a Ucrânia passasse a oferecer aos Estados Unidos um papel como principal comprador desses minerais, dessas matérias-primas que são produzidas por lá. Esta era a intenção. O fato é que não rolou, obviamente, como a gente viu ao vivo no 360 e no bastidores. Mas o que o governo americano tem é que eles precisam ter alguém que venda tudo isso durante muito tempo. E a Ucrânia parece ser um possível vendedor confiável. Aí Trump, é preciso lembrar, Tainá, é um ótimo negociador. Então não dá para entender se foi só uma situação geopolítica ou com algum interesse comercial também. Por quê? Zelensky foi para a Casa Branca muito imbuído do espírito de oferecer aos Estados Unidos um papel de comprador preferencial de tudo isso, desde que os Estados Unidos também oferecessem defesa, proteção militar. Não chegaram ao acordo, muito pelo contrário, saíram brigados. Talvez a gente tenha visto, ao vivo, televisionado, uma negociação, porque os Estados Unidos seguem precisando de tudo isso que a Ucrânia tem. Talvez eles voltem a conversar no futuro, tomara que em breve, com condições melhores para os Estados Unidos. O presidente Donald Trump tem citado várias vezes números assim meio aleatórios. Ele diz que os Estados Unidos já emprestaram ou forneceram materiais de defesa que somariam 350 até, às vezes ele cita 500 bilhões de dólares. Não é verdade. O próprio Departamento de Defesa cita que foram menos de 70 bilhões.
E é esta cifra do quanto os Estados Unidos já ofereceram de ajuda e de respaldo que está nessa história. Os Estados Unidos tentam conseguir a devolução desse dinheiro, talvez com os minerais, com as terras raras e com tudo que o solo ucraniano tem a oferecer. Então, Tainá, para além da treta geopolítica, diplomática, me parece que a gente também está diante de uma negociação comercial. E nisso, Trump é um cara que sabe negociar. Então, talvez ele não tenha gostado das condições que Zelensky ofereceu junto com as terras raras e os outros minerais da Ucrânia. Porque a gente precisa entender também a jogada ali estratégica do Donald Trump, porque ele acaba deixando os Estados Unidos, menos dependente da China, né? Porque 80% do que eles importam dessas matérias raras vem dos chineses. Então, para ele, é importante para diminuir a dependência, né, dessa outra superpotência que rivaliza com os Estados Unidos. Sim. Mas, diante de como foi apresentado o assunto, houve toda aquela reação, porque foi diante de uma conversa que seria mais para tratar da negociação para a paz, né, envolvendo agora, né, num primeiro momento não envolveu a Ucrânia, o Zelensky foi chamado e era para tratar mais sobre isso. E diante das câmeras, né, não se esperava, embora não devemos esperar muita coisa ali do Donald Trump, porque ele costuma fazer esse espetáculo, mas acho que Zelensky foi, nesse sentido, mais desarmado, né? E aí acabou reagindo ao que foi colocado ali por ele como desrespeitoso. Claro. Diante da negociação maior, que é sobre uma paz em relação a guerra entre Rússia e Ucrânia. Sim, não, absolutamente. Você está absolutamente correta. Essa negociação comercial, ela existe, mas, obviamente, o tema mais importante nessa história toda é a busca pela paz, né? É isso que Zelensky... o Trump colocou tudo no mesmo balaio, né, exatamente. E aí, só você falou da China, e só em 10 segundos, uma coisa interessantíssima. De fato, os Estados Unidos precisam tirar a China dessa história, e por isso que Trump levantou aquela hipótese de comprar a Groenlândia. Porque lá debaixo da neve que tem na Groenlândia também está cheio desses minerais raros e dessas matérias-primas importantes.